E aí pessoal, sou Celestino Elias Capata, professor de Biologia para quem não me conhece. Na aula anterior falamos sobre conceitos básicos da genética. Isso é a introdução da genética, na parte 1 e parte 2. E agora estamos na primeira lei de Mendel. Vamos para a aula. A primeira lei de Mendel. Lei de segregação dos fatores. Eu disse na aula anterior em que Mendel não sabia nada sobre DNA. Ele dizia, quando ele fazia os seus cruzamentos, ele dizia que existem alguns fatores que são transmitidos dos pais para os filhos. Ele não sabia que eram os genes. Mas hoje, com a evolução da ciência, descobrimos que esses fatores que ele estava a referir eram chamados de genes, em que cada fator era alelo. Então, um par de fator formava um gene, como temos aqui assim. Em que os dois alelos condicionavam uma característica e segregava-se ou separava-se na formação de gâmeta, em que o pai doava um fator ou um alelo e a mãe também doava um alelo, formando um descendente. Um exemplo concreto. Temos um pai com alelo azão e mais azinho. E, quer dizer, essa é uma mãe. Temos uma mãe com azão, azinho. E um pai, azão, azinho. Então, como que é enunciada essa lei? A lei de segregação dos fatores. É o seguinte. Aqui, esse par de fatores vai separar a formação de gâmeta. Em que, por exemplo, temos azão, vai separar, vai lançar o seu azão e a mãe também vai lançar o seu azão, formando uma criança azão. E aqui também, o pai, esse par vai separar-se, formando azão e juntando-se com azinho da mãe. Logo surge também um indivíduo. E o outro fator, que é o outro alelo, vai se separar, vai se ligar com esse, digamos, azão, azinho. Assim como esse também vai se separar, formando azinho, ligando com azinho de lá. Então, a lei está baseada nessa forma, em que um par de fatores, ou o gene, ou os dois alelos, vão se separar na formação de gâmeta, em que um pai vai liberar ou vai doar um alelo e a mãe também vai doar um alelo formando um indivíduo. Então, é assim como é enunciada essa lei, a lei de segregação de fatores. E o Mendel usou a ervilha Pisu sativum. Por que usou a ervilha Pisu sativum? Porque a ervilha Pisu sativum possui 7 características essenciais para o estudo de Mendel. O Mendel, quando viu essa ervilha, quando escolheu a ervilha Pisu sativum, ele verificou nas 7 características. Então, vamos ver a demonstração dessas características. As 7 características que o Mendel viu na ervilheira Pisu sativum são essas: forma da semente, cor da casca da semente, forma da vagem, cor da vagem, posição das flores, altura das flores. Na parte dominante tem semente lisa, de cor amarela, cor da casca cinza, forma da vagem inflada, cor da vagem verde, posição das flores axilar e altura das flores alta. No recessivo tem forma da semente rugosa, cor da semente verde, cor da semente branca, forma da vagem comprida, cor da vagem amarela, posição das flores terminal
e a altura das flores baixa. E o que aparece mais nos testes, nos exames, aparece a forma da semente e a cor da semente. Já vimos as características de associativo que o Mendel demonstrou. Então, outra coisa que nós podemos perceber é o seguinte: o Mendel era um padre. Ele se dedicava muito na sua horta, ou posso dizer que no seu jardim, em que tinha lá ervilheira mais outras plantas. Então, qual é o material que o Mendel usava para fazer seus experimentos? Então, ele usava o pincel. Ele abria uma flor, tirava o grão de pólen e levava para outra flor, introduzia o grão de pólen. Então, ele testava e fazia as suas combinações. Então, essas combinações eu vou demonstrar aqui no quadro para vocês poderem perceber melhor como que o Mendel conseguia fazer esses cruzamentos. E ele estudava uma característica por vez. Uma característica por vez. O que acontecia? Se cruzava verde, só seria verde, verde. Se for ervilha amarela, só cruzava ervilha amarela. Isso na primeira lei de Mendel. Chama-se monohibridismo. Uma característica por vez. Então, era chamado de geração pura. Levava geração pura. Verde, verde. Verde cruzando com verde. Amarelo cruzando com amarelo. E daí a pergunta fica: por que o Mendel escolheu ervilheira? Por quê? Porque ele viu, porque havia muitas plantas, ou muitos animais que ele podia fazer o seu experimento. Mas ele usou ervilheira porque ele viu que era de fácil cultivar. Nós já sabemos que ervilheira é de fácil cultivar. E também a ervilheira, como nós já sabemos também, é de ciclo de vida curta. Não leva muitos anos para a ervilheira poder produzir. É de ciclo de vida curta. E também já sabemos que também a ervilheira tem alto índice de fertilidade. Alto índice de fertilidade. Nós já sabemos que já não precisa adubar uma ervilheira. Ele sozinho consegue captar o nitrogênio no ar e consegue fixar no solo, servindo de adubo. Então, por esse motivo também levou o Mendel a escolher a ervilheira. Característica de fácil identificação. Nós podemos identificar que essa ervilheira é amarela, essa ervilheira é verde, é rugosa, é lisa. Muito fácil de identificar. E apresenta flores fechadas. Essa parte foi mais importante. Por apresentar flores fechadas. A ervilheira apresenta flores fechadas. Não são flores abertas. Porque se fosse que eram flores abertas, podia permitir a polinização cruzada, em que podia sair grão de pólen amarela e cair grão de pólen verde. E podia sair organismos diferentes, híbridos. Então, o Mendel não escolheu outras plantas por apresentar essas características. Escolheu a ervilheira por apresentar flores fechadas. Então, por isso, permitia ele tirar grão de pólen de verde, pólen de verde, cruzar com verde. Ele sabia que podia surgir uma geração pura, sem mistura. Levava amarela, cruzando com amarela, por causa de existir flores com características ou flores fechadas. E outra coisa, era de fácil polinização artificial. Era de fácil. Não era muito difícil, porque ele só conseguia abrir a flor, introduzia lá o grão de pólen da outra planta. Muito fácil. Por causa desse motivo também levou o Mendel à escolha de ervilheira. E dali vamos continuar, vamos apagar o quadro e ter mais, demonstrar como fazer o cruzamento. Todos vamos entender nessa aula. Agora estamos na fase de experimento de Mendel. Como já tinha dito, que o Mendel levava uma característica por sua vez. O que ele tinha feito? Ele levou amarelo
cruzou com amarelo no princípio, para dar as plantas todas amarelas, puras. Depois dele, o que aconteceu? Ele levou os pais, quer dizer, parentais. Então temos amarelo, cruzou com verde puro. Quer dizer, levou amarelo puro e cruzou com amarelo puro. Então, o que aconteceu? Logo, os filhos foram nascer todas as ervilheiras amarelas, todas amarelas. Então ele ficou admirado. Como que aconteceu se eu fiz mistura amarelo e verde? Então viu que ali nasceram todos amarelos. E ele determinou que o amarelo era dominante. Dominava o verde. O verde era recessivo. Então por isso que o verde foi inibido, não apareceu. Só que esses amarelos da primeira geração, que é F1, são híbridos. Híbrido porque tem mistura. 50% tem gene, 50% do verde, 50% amarelo. Então, logo mais o fenótipo, nesse caso, o fenótipo vem amarelo. Por causa da dominância, porque o amarelo é dominante. Acabou dominando o recessivo. Então, temos isso. E mais tarde, ele levou esse indivíduo de F1, ele fez autocruzamento. Autocruzamento. Dali surgiram 75% amarelos e 25% verde. Vamos ver como que ele fez. Temos ali o quadro de Punnett, em que primeiro vamos iniciar com a primeira, os parentes. Os parentes, que os pais, os princípios, quer dizer, as primeiras plantas que ele começou a fazer cruzamento. Ok? Então, quais são os genótipos? Amarelo era V maiúscula, V maiúscula. Porque são dominantes. Era puro. E verde, V minúscula, V minúscula. Então, vamos pôr V maiúscula, V maiúscula. Esses são amarelos. Ou as ervilheiras amarelas. E cruza com ervilha verde. V minúscula, V minúscula. Temos aqui V minúscula, V minúscula. Então, quando ele fez cruzamento, fez V maiúscula, V minúscula. Logo, o primeiro filho, V maiúscula, V minúscula. Quer dizer, V maiúscula cruzado com V minúscula. Surge um indivíduo V maiúscula, V minúscula. Um heterozigoto. V maiúscula cruzando com V minúscula. Surge V maiúscula com V minúscula. Também o outro heterozigoto. V maiúscula cruzando com V minúscula. Surgindo V maiúscula, V minúscula. Então por isso que na primeira geração, que é F1, é por isso que todos os indivíduos são todos amarelos. Por quê? Amarelo. Porque já temos o V que domina, o V maiúscula que domina o V minúscula. Temos todos amarelos. Então, dali, qual foi o genótipo? O genótipo. Nós temos aqui 100%. 100% V maiúscula, V minúscula. Esse é o genótipo que temos nesse quadro. E o fenótipo também temos 100% amarelo. 100% amarelo. O genótipo 100% V maiúscula, V minúscula. O fenótipo também 100% V amarelo. Então, dali ele fez de novo, chama-se autocruzamento. Levou, fez o cruzamento entre os irmãos. Então, o que aconteceu? Vamos, entre os irmãos, vamos ter V maiúscula, V minúsculo. Vai cruzar com o outro irmão com V maiúscula, V minúscula. Em que, nesse cruzamento V maiúscula, V minúsculo, vai surgir V maiúsculo, V maiúsculo. É o primeiro indivíduo. E esse indivíduo, quer dizer, V maiúsculo cruzando com V minúsculo, ficando V maiúscula, V minúsculo. V minúsculo cruzando com V maiúscula, ficando V maiúscula, V minúsculo.
V minúsculo, cruzando com V minúsculo, ficando V minúsculo, V minúsculo. Agora, vamos ver o genótipo. O genótipo, nesse caso, temos 25%. 25% por quê? Temos 4 indivíduos. Temos o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Então, cada quadrado aqui corresponde a 25, 25. Então, 25, 25, 50. Mais 25, 75. Mais 25, 100. Então, os indivíduos que têm genótipo V maiúscula, V maiúscula são de 25%, porque é um só quadradinho de 25%. Então, ficando 25% de V maiúscula, V maiúscula. Ok? Então, os indivíduos que têm V maiúscula e V minúscula, temos dois quadradinhos, que é 50%, 25 daqui, 25 daqui, 50%. Então, temos 50% de V maiúscula, V minúscula. E indivíduos que têm V minúscula, V minúscula, também, quer dizer, temos aqui 25%, que temos 25% de V minúsculo, V minúsculo. Esse é o genótipo que nós temos na segunda geração. Ok? Vamos ver o fenótipo. Nesse caso, o fenótipo, temos V maiúscula corresponde à ervilha amarela. V maiúscula, V minúsculo também corresponde à amarela. V maiúscula, V minúsculo corresponde também à amarela. Mas V minúscula, V minúscula já é verde. Então, sendo assim o fenótipo, temos 75%. Temos 25 mais 25 mais 25, 75. Ficando 75% amarelo. Amarelo. E temos aqui 25%. 25% verde. Então, esse é o cruzamento que o Mendel fez. É o cruzamento que o Mendel fez e demonstrou dessa forma em que todos os indivíduos da primeira geração são híbridos. São híbridos. São diferentes dos pais. Esses são diferentes dos pais. Por quê? São híbridos. Nesse caso, como sendo híbrido, diferente do seu genótipo. Mas o fenótipo, logo aparece um dos pais, que é o amarelo. Mas quer dizer, F2 é que são diferentes dos pais. Em que temos amarelos e também temos verde. Só que fala-se a diferença totalmente nos seus genótipos. Os seus genótipos é que, quer dizer, apresentaram diferença. Em que estamos a ver aqui 25% de V maiúscula, 50% V maiúscula, V minúscula, 25% V minúscula, V minúscula. Agora vamos para o exercício. Temos um exercício aqui para melhor compreender. Temos aqui dois gatos pretos. Dois gatos pretos dominantes. São dois gatos pretos dominantes. Cruzam e nasce gato branco. Cruzam e nasce gato branco. Esse branco é recessivo. Demonstra. Então, se esses são dois gatos e são dominantes, então cruzaram e nascendo um gato branco recessivo, nesse caso, esses pais, esses gatos, eram heterozigóticos. Então, nesse caso, os gatos tinham G maiúscula, G minúscula. E também, essa mãe também tinha G maiúscula, G minúscula. Para surgir uma criança G minúscula, G minúscula. Como que aconteceu? Vou demonstrar. Vou fazer um quadro aqui. Um quadro de punete. Então, temos o pai, um dos gatos, era G maiúscula, G minúscula. A mãe também era G maiúscula, G minúscula. Logo, o primeiro cruzamento tem G maiúscula, G maiúscula.
O outro G maiúscula, G minúscula. O outro G maiúscula, G minúscula. E finalmente temos G minúscula, G minúscula. Por isso que nasceu um branco. Nasceu um gato branco. Quase a mesma coisa nesse cruzamento da F2. Em que cruzaram entre os heterozigóticos, entre os híbridos. Quando se cruza entre híbrido e acaba nascendo um diferente. Nesse caso, temos aqui o G minúscula, que é o branco, que é o recessivo. Então, esse exercício é esse. E vamos ver o segundo exercício. Agora vamos no segundo exercício. Então, esse segundo exercício diz o seguinte. O albinismo é recessivo. Um menino albino casa com uma menina normal, não albina. Mas essa menina possui uma mãe albina. Quer dizer, um menino albino casando com uma menina normal que não tem essa doença, que não apresenta o albinismo fenotipicamente, mas essa menina possui uma mãe albina. A pergunta vem, qual é a chance de ter filho albino? Ok, então vamos ver os genes dos pais. Sendo assim, se esse menino é albino, implica que tem A minúscula, é recessivo, albino. E essa mãe é normal, mas tem uma mãe albina. Se tem uma mãe albina, implica que ela é portadora, ela é heterozigótica, nesse caso ficando A maiúscula, A minúscula, por ter uma mãe albina e ela acabou herdando um alelo albino no organismo, mas o fenótipo, por apresentar o A maiúsculo, já ela é normal. Então, qual é a chance de esse casal ter filho albino? Então, vamos fazer o cruzamento. Vamos no quadro de Punnett, vamos colocar os genes. Temos o pai, que é A minúscula, A minúscula. A mãe, A maiúscula, A minúscula. Então, cruzando, temos A maiúscula, A minúscula. Temos A maiúscula, A minúscula. E o outro filho ficando A minúscula, porque esse vai cruzar com esse. Então, esse Azinho cruzado com Azão, ficando A maiúscula, A minúscula. E Azinho cruzando com Azinho, ficando A minúscula, A minúscula. Então, vamos ver o genótipo. Genótipo, nesse caso, temos 50% A maiúscula, A minúscula. E também temos 50% A minúscula, A minúscula. E outra forma, pode-se dizer, temos, segundo estamos a ver, temos 2 sobre 4. 2 por quê? São 2 quadradinhos que estão aqui, sobre 4. Temos 4 quadradinhos, ou 4 filhos. Então, 2 sobre 4, A maiúscula, A minúscula. E também temos 2 sobre 4. 2 sobre 4, A minúscula, A minúscula. Esse é o genótipo dos filhos já. E fenótipo. Nesse caso, temos 50%, 25, 50%. Temos 50% indivíduos, filhos normais, cores, quer dizer, a cor não albina, né? Normais e também 50% albino. 50% albino. Então, respondendo essa pergunta, qual é a chance desse casal ter filho albino? A chance é de 50%. Porque temos aqui 50%.
Então, a chance de esse casal ter filhos albinos é de 50%. Se gostou do vídeo, põe like. E subscreve-se, compartilhe e comente. Se não gostou também pode comentar para que possamos melhorar.